Olá! O artigo que iremos apresentar para o seminário da disciplina de Técnica Operatória e Cirurgia Experimental é Adjuvant Olaparib for Patients with BRCA1 or BRCA2 Mutated Breast Cancer, publicado no The New England Journal of Medicine, na data de 3 de junho de 2021. Nosso grupo é composto pelos acadêmicos Eduardo Dallagnol, Giancarlo Tumeleiro, Paloma Gaspar e Victoria Deschen. Os genes BRCA1 e BRCA2 são supressores de tumor. Essas proteínas reparam o DNA danificado e, portanto, desempenham um papel na garantia de estabilidade do material genético de cada célula. Quando um desses genes sofre mutação, o DNA pode não ser reparado de maneira adequada. Com isso, há maior probabilidade de as células desenvolverem mutações genéticas, o que pode acarretar em tumores. As PARPs são enzimas que têm a capacidade de realizar a transferência de ADP-ribose para proteínas. Essas enzimas são importantes em vários processos celulares, como o reparo do DNA. Alguns medicamentos podem inibir essas PARPs, ou seja, podem inibir o reparo do DNA. Isso propicia um acúmulo de mutações, desencadeando a morte da célula cancerígena. O financiamento foi realizado pelo Breast International Group e pela NRG Oncology in the United States, que são organizações de pesquisa sem fins lucrativos, e pela indústria farmacêutica AstraZeneca. O estudo foi conduzido de acordo com a Declaração de Helsinki e foi aprovado pelo Conselho Institucional de Revisão de Ética de cada centro participante. Além disso, todos os pacientes assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. O estudo foi realizado entre junho de 2014 e maio de 2019, com 1.836 pacientes. Foi um ensaio randomizado de fase 3, prospectivo, multicêntrico, multinacional e duplo cego. Os pacientes receberam olaparib ou placebo por 1 ano, depois de completar o padrão de quimioterapia adjuvante ou neoadjuvante e terapia local. Dos participantes desse estudo, foi requerido deles que tivessem uma variante patogênica, ou provavelmente patogênica, para o gene BRCA1 ou BRCA2, que tivessem tido câncer HER2 negativo, podendo esse ser um receptor de hormônio positivo ou um câncer de mama triplo negativo, que tivessem completado o tratamento local e passado por pelo menos 6 ciclos de quimioterapia adjuvante ou neoadjuvante, contendo antraciclinas e ou taxanos. 1.836 pessoas participaram e foram submetidas a uma randomização de proporção 1:1, em que metade tomou o olaparib 300mg 2 vezes por dia durante 1 ano e metade tomou placebo 2 vezes por dia durante 1 ano. Para avaliar os pacientes, foi-se obtido histórico médico e performados exames físicos no intervalo de 4 semanas durante as primeiras 24 semanas. Depois disso, até o segundo ano, foram-se realizados em intervalos de 3 meses. Do ano 3 ao ano 5, de intervalos de 6 meses. E após o ano 5, foi intervalos anuais. A imagiologia foi usada para acompanhar o desenvolvimento da doença metastática em casos em que sintomas, exames laboratoriais e exames físicos indicassem uma provável reincidiva do câncer. A mamografia e ou a ressonância magnética da mama foi realizada anualmente. O estudo contou com um desfecho primário, que era a Invasive Disease Free Survival, e secundário, que era Distance Disease Free Survival, Overall Survival and Safety. Já a análise estatística, para avaliar a eficácia, foi usado uma análise por intenção de tratar. Um estimador Kaplan-Meier foi aplicado para analisar a função de sobrevivência. A razão de risco foi estimada usando o modelo de risco proporcional. O teste LogoRank foi utilizado para determinar o intervalo de confiança e para a comparação de sobrevivência, e o tamanho da amostra foi de 1.800. Falando um pouco sobre os resultados, de junho de 2014 a maio de 2019,
1.836 pacientes de 23 países foram randomicamente designados a tomar ou olaparib ou placebo por um ano. Desse grupo, 82% tinha câncer de mama triplo negativo, 72% mutações no gene BRCA1, 27% no gene BRCA2 e uma minoria de 0,4% tinha mutações em ambos os genes. Metade das pacientes realizou tratamento quimioterápico neoadjuvante e a outra metade adjuvante. Além disso, a grande maioria realizou esse tratamento à base de antraciclina mais taxano. Também, um grupo de 26% realizou uma terapia complementar à base de platina. E 74% fez o procedimento cirúrgico de mastectomia. O estudo concluiu que pacientes que tomam olaparib por um ano têm uma chance maior de sobrevida livre de doenças invasivas. Como vemos aqui no gráfico, após 3 anos, a porcentagem de pacientes vivos e livres de doença invasiva no grupo olaparib é de quase 86%, enquanto no grupo placebo é de 77%. Essa é uma diferença significativa de quase 9 pontos percentuais, com um hazard ratio de 0,58. Então, esses dados eles são muito promissores, uma vez que tem significância estatística, devido ao P ser menor do que 0,001, o que está de acordo com os limites estabelecidos para o estudo. Da mesma forma, a sobrevida livre de recidivas distantes da doença também se apresentou um dado promissor, uma vez que possuem diferença significativa entre os grupos, um hazard ratio considerável e o valor P é menor do que aquilo que tinha sido pré-estabelecido para o estudo. O mesmo não pode ser dito em relação à sobrevida geral, uma vez que o P, sendo igual a 0,02, ainda mostra que essa amostra não tem significância estatística para inferirmos que essa diferença de mortes de 59 para 86 se deve unicamente ao efeito do olaparib nos pacientes. Um total de 1.815 pacientes foram incluídos nas análises de segurança do estudo, dentre os quais 911 estavam recebendo a medicação e 904 estavam recebendo placebo. Em relação à segurança da integridade do estudo, a porcentagem de doses pretendidas recebidas pelos pacientes que estavam recebendo olaparib foi de 94,8% e de 98,9% dos pacientes que estavam recebendo placebo. Em relação às descontinuações, elas aconteceram precocemente em aproximadamente um quarto dos pacientes que estavam recebendo a medicação e aproximadamente um quinto dos pacientes que estavam recebendo placebo. E essas descontinuações foram causadas por efeitos adversos em aproximadamente 10% dos pacientes que estavam recebendo olaparib e 4% dos pacientes que estavam recebendo placebo. A redução de dose foi necessária em 25% dos pacientes que receberam medicação e apenas em 5% dos pacientes que receberam placebo. Vale ressaltar que a Organização Europeia de Pesquisa e Tratamento do Câncer constatou que a qualidade global de vida dos pacientes, tanto que receberam placebo quanto receberam medicação, não decaiu, e quaisquer diferenças observadas entre os grupos do estudo não foi clinicamente relevante. Os efeitos adversos que mais causaram descontinuação foram náusea, fadiga, anemia e a queda na contagem dos neutrófilos. E os efeitos indicados pelas setas, eles são os que ocorreram em mais de 1% dos pacientes que tomaram placebo em grau 3. Vale ressaltar que eles não ocorreram nos que tomaram placebo. A grande maioria dos pacientes apresentou algum efeito adverso. Contudo, todos esses efeitos adversos apresentados estavam descritos na bula do medicamento. Nota-se também que a taxa de ocorrência de efeitos adversos sérios entre os dois eventos é muito próxima. Apesar de descritos na tabela, os efeitos adversos de interesse especial, como síndrome mielodisplásica e leucemia mieloide aguda, assim como pneumotite, eles não têm uma relevância estatística, pois é necessário um maior tempo de acompanhamento às cegas para que isso ocorra.
Óbitos ocorreram nos 2 grupos, infelizmente, sendo um deles no grupo que recebeu a medicação e 2 no grupo que recebeu o placebo. Bom, na discussão, traz-se que o uso adjuvante de olaparib durante 52 semanas, depois de quimioterapia adjuvante ou neoadjuvante e terapia local, resultou em taxas de sobrevivência livres de doença invasiva ou distante significativamente maiores do que as observadas nos pacientes que receberam placebo. E também resultou em menos mortes em comparação com o grupo controle. Contudo, essa diferença ela não alcançou o limiar de significância estatística previamente definido pelo estudo, o que faz com que a continuidade do acompanhamento às cegas seja necessária para avaliar a questão do uso do olaparib na sobrevivência geral. Conclui-se, então, que o estudo mostrou que 1 ano de uso adjuvante de olaparib pode reduzir significativamente o risco de prevenir a progressão para doença metastática entre pacientes com câncer de mama precoce de alto risco e linhagem germinativa BRCA1 ou BRCA2 patogênica. Com isso, o estudo mostra evidências da importância do sequenciamento dos genes BRCA1 e BRCA2 como biomarcadores para a escolha de terapia sistêmica no câncer de mama precoce. Aqui estão listadas todas as referências do artigo, 36 no total. E agora faremos a análise crítica acerca do artigo analisado. O título é claro e conciso, mas não apresenta o tipo de estudo, nem expõe as variáveis principais, como, por exemplo, ser HER2 negativo. O resumo contém boa contextualização e expõe os principais resultados encontrados. A conclusão retrata satisfatoriamente o desfecho primário, porém, não aborda resultados do desfecho secundário. A introdução contém contextualização completa e explicativa, e justifica o estudo, além de delimitar hipótese e objetivos. A metodologia de análise de dados é precisamente descrita no apêndice suplementar e é realizada por uma instituição independente. Porém, o conflito de interesses não é descrito de maneira evidente no artigo. O artigo contou com uma metodologia bastante organizada, havendo um bom desenho de estudo e esse sendo bem supervisionado. Critérios de elegibilidade de pacientes estavam bem definidos no artigo, e em seu apêndice houve a descrição dos métodos de exclusão. Procedimentos do ensaio, desfechos e análise estatística estavam bem claros. Informações adicionais relevantes estavam listados em um apêndice suplementar, o que foi um ponto bastante positivo, pois dessa forma, não houve a perda de informações importantes, ao tempo que não houve um prolongamento no texto do artigo propriamente dito. O estudo foi passível de reprodução. Agora, para falar um pouco dos contras, a gente pode falar do uso do placebo, o quanto que nessa situação seria mais recomendado a realização de um estudo que comparasse o tratamento do olaparib com um tratamento já existente para determinada condição. E também as datas relevantes estavam pouco desorganizadas e pouco evidenciadas no texto do artigo. Em relação aos resultados, apesar do estudo ser extremamente complexo por fazer uso de dados de centenas de centros ao redor do mundo, os objetivos do estudo foram contemplados. A apresentação das informações foi feita de forma clara e organizada, uma vez que eles também fizeram uso do apêndice a fim de não deixar o artigo muito poluído. A apresentação dessas informações fez uso de tabelas e gráficos a fim de torná-lo mais sucinto, e também esses dados, essas informações, tinham valores completos e com significância estatística. Inclusive, foi feito o esclarecimento dos resultados não conclusivos, como foi o caso da sobrevivência geral, que tinha o P igual a 0,02 e dessa forma não podia ser considerada aquela amostra. Um problema que eu encontrei foi em relação ao acompanhamento dos pacientes, uma vez que a forma como eles apresentaram no artigo acabou ficando confuso e abriu margem para dúvidas. Em relação à discussão, o artigo assume fragilidades estatísticas, como no caso das taxas de sobrevivência geral, e realça os resultados importantes do estudo, além de compará-los com algumas análises prévias. Porém, essa comparação não é feita com outros estudos de outros medicamentos. Na discussão também destaca-se a relevância da pesquisa,
Porém, notamos a ausência da delimitação de uma conclusão no corpo do artigo. Ela está incluída na discussão. Os materiais referenciados na bibliografia eles vão de 2002 a 2021, e 27 das 36 referências datam de 2009 a 2021. Escolhemos usar 2009 porque são 5 anos antes do início do estudo, foi feito em 2014. Mesmo assim, 18 das 36 referências datam de 2016 a 2021, o que mostra uma atualização do conhecimento no decorrer do estudo. A citação de artigos publicados em revista de alto impacto, podemos notar que vários dos artigos citados na referência foram publicados em revistas como JAMA, Lancet, Nature, Annals of Oncology e o próprio New England Journal of Medicine. Com isso, finalizamos a apresentação do nosso seminário, espero que vocês tenham gostado. Em nome do grupo, eu gostaria de agradecer a atenção de todos. Obrigado.